Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que o Espírito Santo possa te abençoar, possa te dar graça, te fortalecer. A você, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveram no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo, estivesse aí nos ajudando a divulgar nossas mensagens, compartilhando para grupos, para amigos, para familiares, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te conduzir dentro desse texto que o Espírito colocou no meu coração, essa oportunidade para compartilhar com os irmãos. Quero estar falando sobre uma fé vencedora. Sabemos, irmãos, que às vezes nós temos aquela famosa fé oscilante. Eu sempre falo de fé oscilante não porque nós acreditamos em outros deuses. A nossa fé ela oscila de acordo com as situações que nós enfrentamos. Se nós enfrentamos uma situação que às vezes coisas pequenas, às vezes nossa fé, às vezes nós achamos que precisamos de uma fé pequena, não exercitar uma fé tão grande. Então a nossa fé, às vezes, ela oscila de situações para situações, de dificuldade para dificuldade. Às vezes uma pessoa, né, se ela tem lá uma simples dor de dente, uma simples gripe, ela não vai exercitar sua fé com tanto fervor, não vai buscar a Deus com tanto fervor, como se ela estivesse num leito de hospital, desenganada pelos médicos. Às vezes a nossa fé oscila dessa maneira, enquanto que isso vem de nós, isso não vem de Deus, irmãos. O fato da minha fé ser grande ou ser pequena, não é a fé que Deus me dá, de acordo com a proporção da minha dificuldade. É de acordo com aquilo que eu desejo e que eu estou enfrentando. Porque a fé ela é o mesmo sentido. A nossa fé ela é dedicada a Cristo, e Cristo é um Senhor poderoso, em que pode agir em qualquer tipo de situação. Vemos isso na própria Bíblia, que esse livro nos ensina. Exemplo da sogra de Pedro, que estava com a febre. Cristo foi lá e curou aquela mulher, com a simples febre. Vemos Lázaro morto há 4 dias. Cristo ressuscitou aquele jovem. Aquele homem há 38 anos, paralítico. Jesus apenas falou: levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Não precisou fazer muita coisa. Então, às vezes, a nossa fé, nós é que limitamos ela, nós é que a colocamos no tamanho da nossa dificuldade. Enquanto que o nosso Cristo, ele é poderoso para agir em qualquer situação. E eu queria estar falando sobre esse assunto para você, sobre 3 tipos de fé, em que esse texto nós vamos estar lendo, lá em Mateus capítulo 15, esse texto vai estar nos ensinando a nós desenvolvermos uma fé. Não vou dizer uma fé que surpreende o coração de Cristo, mas uma fé que nos leva a nós conquistarmos aquilo que desejamos. E lá no livro de Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, fala sobre aquela mulher cananeia em que procura a Cristo numa situação desesperadora. Que às vezes eu sempre falo, irmãos, às vezes quando as coisas se trata de nossas situações, às vezes nós suportamos, às vezes com algumas dificuldades, mas nós suportamos. Mas quando parte para filhos, para nossos entes queridos, netos e tudo, irmãos, nós ficamos abalados e nós buscamos com mais fervor, com mais intensidade. Parece que aquilo que ataca os nossos filhos dói mais em nós, e nós buscamos com mais perseverança. E nós vemos essa situação que vai nos ensinar nessa oportunidade desta mulher cananeia. Outros textos falam a Sírio-Fenícia, que vai estar nos ensinando isso, que nós possamos tomar esse texto, essas palavras, como uma palavra de orientação, uma palavra de fortaleza para a nossa alma, e saber, primeiramente, como eu disse no início dessa palavra, que o nosso Cristo, ele é o mesmo, ele tem todo o poder, ele não muda.
Se nós chegamos a Ele com um copo d'água, né, com um simples copo d'água, Ele vai encher. Se nós chegamos com um imenso, seja lá um oceano que for, o poder dele é o mesmo, ele não muda. Então Cristo, ele tem poder para agir em qualquer situação de nossas vidas. O que faz a diferença, repito para você, é a minha fé, é a sua fé, de acordo com aquilo que você está vivendo nesse momento. Talvez você passou por algumas situações fáceis e você usou uma fé talvez simples, você passou talvez com tranquilidade. Não, eu tenho fé que Deus vai agir. E Deus agiu. Mas hoje você está vendo um extremo em que você está vendo uma necessidade maior de você se prontificar de uma forma diferenciada daquilo que você enfrentou. Então você fala, eu preciso de uma fé maior. Não, você precisa de algo, de uma confiança em Cristo, confiança em você mesmo. Você precisa ter essa fé que você vai perseverar e conquistar. E eu quero estar falando para você isso, e esse texto nos ensina acerca disso, que diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus te abençoe, meus irmãos, minhas amadas irmãs, que o Espírito Santo possa te conduzir nesse texto e nessa palavra de fé para o teu coração. O que me chama a atenção é que Cristo aqui, em momento algum, ele conversou com essa mulher. Você não vê o texto, ele te dá nenhum respaldo de Cristo conversando com essa mulher. Ou assim, eu vejo em nenhum momento ele perguntando qual era a atual situação dela. O que estava acontecendo realmente com a sua filha, o que havia acontecido, ou o que havia levado aquela menina a ficar endemoniada. Cristo não pergunta nada disso. Mas a fé dessa mulher faz com que Cristo dê uma palavra para ela. Vai porque ele respondeu, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. Cristo aqui não entrou nem em nenhum tipo de contexto, de questionamento. Seja conforme tu deseja, aquilo que o teu coração deseja. Nós temos hoje em que nós vivemos uma situação, e creio que não é diferente do que nós vemos num texto deste, uma jovem possessa. O texto em Marcos também não dá nenhum respaldo, apenas conta esse fato para a nossa edificação, para o nosso ensino. E nós sabemos que o livro de Mateus é um livro muito didático acerca de ensinamento, e mesmo ele não te dá nenhum respaldo para saber o motivo que levou aquela jovem a ficar possessa por esse demônio. E nós vivemos situações hoje que, com muita facilidade, a gente pode ver jovens que podem estar num quadro desse. Primeiro fato, pelo que o mundo lhe oferece, pelas amizades, pelo tipo de vida que levam. Então, nós vemos quadros como esse em uma juventude, e muitas vezes, adentro das igrejas, praticam esses tipos, às vezes, dentro das igrejas, alguns comportamentos, né, que as pessoas acham que é poder de Deus, e infelizmente, irmãos, falta de discernimento, e nós vemos, irmãos, pessoas entrarem, vamos colocar jovens, em alguns tipos de adorações, entre aspas, em que não estão adorando a Deus. Os tipos de comportamento, irmãos, infelizmente, nós vemos que foge
daquilo que é adorar a Deus e não estão adorando a Deus. Nós vemos, infelizmente, na mídia, alguns cultos que parecem ser cultos de Deus, a Deus, mas não são cultos a Deus. E nós vemos ali, irmãos, jovens, infelizmente, possessos. Aquilo são possessões, mas infelizmente é aquilo que a liderança ela oferece. Então nós vemos hoje essas facilidades que o mundo oferece, drogas, bebidas, companhias, quando não, o próprio inimigo usa os seus mensageiros para arrebatar esses jovens, essas pessoas para o seu lado e a enganá-las, ludibriá-las lá no seu campo de engano, de ilusões, de facilidades, numa zona de conforto, e eles são embrenhados por esses caminhos e acabam se perdendo e levando essa vida de possessão. E muitas vezes, irmãos, só é descoberto isso, só é revelado quando há um grande movimento de Deus, às vezes uma mudança de Deus, e que é permitido isso. Entende bem uma coisa, Deus ele só age onde lhe é permitido ele agir. Deus ele é muito educado. Uma admiração que eu tenho pelo Deus que eu sirvo é isso. O nosso Deus ele é muito ético. Ele não invade, ele não arromba a porta, ele não obriga. Então Deus ele só age onde é permitido que ele haja com liberdade. Então o Espírito Santo ele só vai agir quando eu lhe der liberdade. E por isso muitos lugares não têm tido esse mover de Deus, porque não dão liberdade para o Espírito. Já tem toda a liturgia, já tem todo o mecanismo como fazer aquele tipo de cultos. E o Espírito Santo, ele fica só observando e quem sabe desejoso no coração, de dizendo, quem me dera que me desse uma oportunidade para eu fazer alguma coisa. É por para pensar nisso, irmãos, em que muitas vezes nós falamos, vou dar oportunidade para fulano de tal, dar oportunidade para nosso querido fulano de tal, pessoas talvez bem conceituadas, mas o Espírito Santo ele está ali, aguardando uma oportunidade para ele poder agir, para ele poder fazer algo, e ele não tem liberdade, ele não tem oportunidade no culto. Enquanto que o culto tem que ser direcionado por ele, mas em alguns momentos não é direcionado por ele. Mas eu queria, após essa introdução, eu queria estar falando para você sobre essa fé vencedora. Essa mulher nos ensina de uma tal maneira, irmãos, acerca dessa fé vencedora. Nós vemos que essa mulher se aproxima de Cristo numa situação, primeiro, constrangedora, em se aproximar não somente de Cristo no particular. Ela não chamou Cristo no particular. Ela chegou no meio de todos. Ela rasgou o coração de mãe, aflito, desesperado, desesperançado, sem saber o que fazer. Ela rasga o coração. Ela abre o verbo e grita, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu creio que naquele momento, naquele ambiente em que Cristo estava, naquele momento, se fez um silêncio, irmãos. Porque houve ali um grito que não saiu da boca para fora, mas saiu da alma de uma mulher aflita, desesperada por uma filha, em que não se sabia o que fazer. E na ocasião, não se sabia realmente o que fazer. Mas Cristo ele veio para isso. Ele veio para salvar, para libertar, para libertar os cativos, oprimidos, para dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. E essa menina, ela estava nesta situação, cativa, aprisionada por um espírito que a dominava. E sabe lá quantas vezes isso acontecia na sua vida. Mas essa mulher, ela ouviu falar de um Cristo que podia libertar, que podia salvar. E ela vai até ele. Essa fé suplicante. A primeira coisa que nos ensina esse texto, nos fala sobre uma fé suplicante.
Essa mulher ela não tinha outro recurso, ela encontra em Cristo o último recurso para poder libertar a sua vida, a sua filha. Imagine, irmão, você recebe uma notícia que está na sua cidade um grande profeta, um grande homem, ou seja, um homem de Deus, ou como no passado, um Cristo todo-poderoso, que libertava, que curava, que salvava, que tinha uma palavra de paz, que falava de uma forma diferente do que todos que se haviam aparecido. Essa mulher, com certeza, alguém falou nos seus ouvidos acerca daquilo que Cristo fazia, acerca daquilo que Cristo era no meio do povo. E ela vai toda esperançada. E quando ela se aproxima, ela vai com essa fé suplicante, num último recurso, ela se aproxima de Cristo. E talvez como a gente olha para aquela história de Naamã, em que aquele homem se aproxima do profeta, achando que o profeta, ele mesmo disse, eu achei que ele ia simplesmente chegar para mim, ia abanar as mãos, ia curar a minha lepra. Era muito fácil, irmãos, é muito isso que muitas pessoas querem em suas vidas. Que um profeta, ele abane as mãos sobre ele, coloque as mãos sobre a sua vida e ele vai para casa curado, liberto, com a vida financeira abençoada, mas não tem nenhum tipo de propósito com Cristo, não tem nenhum tipo de compromisso com Cristo. E Naamã esperava isso. E essa mulher, talvez ela esperava algo dessa maneira. Mas Cristo, assim como o profeta no passado disse, olha, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Cristo, ele usa um método diferenciado, em que aparentemente ele humilha essa mulher, ele rejeita essa mulher, ele faz uma acepção dessa mulher, porque essa mulher era cananeia, ela era da Ciro-Fenícia, uma cidade rejeitada, que no passado havia sido amaldiçoada. E de repente, irmãos, Cristo fala dessa maneira para essa mulher. Aquele homem que ela tinha ouvido falar que era carinhoso, que tinha palavra de paz, palavra de salvação, falava diferente dos outros, que curava os leprosos. De repente essa mulher chega para Cristo, ele nem dá atenção para ela. Ele fala, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou dizer assim, eu não tenho nada contigo, posso fazer nada por você. A minha missão é salvar a casa de Israel, é buscar aqueles que se perderam. A minha missão é vir buscar aqueles que haviam se perdido, que a missão é a casa de Israel. Aí essa mulher, ela sai de uma fé suplicante e entra naquela chamada fé perseverante, que surpreende o coração de Cristo, que às vezes surpreende, às vezes até nós como servos do Senhor, em que pessoas desistem tão fácil de suas batalhas, de suas lutas, de suas promessas. E muitas vezes o fato de desistir não é abandonar, mas é começar a razoar no coração. Será que aquilo foi de Deus? Será que vai acontecer? Quanto tempo estamos aguardando? Muitas pessoas acham que uma promessa que Deus prometeu tem que acontecer de imediato, as coisas têm que ir de imediato. O profeta profetizou, Deus falou, já amanhece o dia lindo, maravilhoso, o céu azul, os pássaros cantando e as promessas chegando às suas portas. Mas às vezes as coisas não são assim, meus queridos irmãos. Toda promessa para ser recebida, eu tenho que ser provado. Eu tenho que ser provado se eu estou preparado para alcançar aquilo. Quem vai me preparar é Deus. Mas se realmente eu quero mais a promessa, se eu quero mais a minha salvação em Cristo Jesus. Enquanto que a Bíblia fala nesse próprio livro de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas está acontecendo uma grande inversão de valores. Estou buscando primeiro as coisas, e depois vem o reino e a justiça, lá para o, 5º, 6º lugar, quem sabe 10º lugar, some até de vista.
mas primeiro eu busco meus valores, eu busco minhas conquistas, eu busco meus desejos, eu quero as minhas promessas. Aí depois, se eu for desfrutar na glória alguma coisa com Cristo, aí isso vem muito depois. Então é necessário que nós sejamos provados, irmãos, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, na promessa na minha vida. E essa mulher, ela é provada. Cristo fala para ela, eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Aí a mulher, ela entra nessa fé perseverante. E é isso que Cristo quer ver no teu coração. Você tem promessa, você tem conquista, você tem planos, mas o que está em primeiro lugar na tua vida é isso? Ou é justamente Cristo? Ou é o reino de Deus? Ou é as coisas do Senhor? Aí você vê que a mulher chega e o adorou. Essa mulher tomou uma atitude que aqueles de Israel que Cristo veio buscar não fizeram. Não fizeram isso. Pois nós vemos lá no livro de João, capítulo 1, em que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o reconheceram, mas a todos que o reconheceram, ele deu o poder de ser o quê? Chamados filhos de Deus. Essa mulher tem uma atitude que Israel não teve. Ela adora, ela se prostra, e ela diz, Senhor, socorre-me. Ela diz, socorre-me. Uma palavra que sai da alma, sai das suas entranhas, do seu coração, uma súplica que move o coração de Jesus Cristo. E ele ainda prova aquela mulher. Ele diz ainda para aquela mulher no versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Imagina você ouvir isso. Aí essa fé perseverante, irmãos. Essa fé perseverante dessa mulher. No versículo 27, ela diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. Olha a direção dessa mulher para Cristo. Irmãos, hoje a gente não vê pessoas falarem com Cristo dessa maneira. Não reconhece a Cristo, sim, Senhor. Eu tenho um livro muito bom, em que ele fala, sim, Senhor, estamos indo. É um livro missionário. O título dele é, sim, Senhor, estamos indo. É como se fosse uma ordenança. Apresenta as necessidades do campo missionário e coloca reacende em nossos corações o desejo de nós fazermos alguma coisa. E essa mulher, ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Uma fé suplicante. É isso que Cristo quer ver no teu coração nesse momento, meu querido, minha querida irmã. Essa fé suplicante, essa fé perseverante, essa fé que leva você a ultrapassar alguns limites, algumas barreiras. Não para você, entende bem, que muitas vezes a gente se desgasta, a gente ultrapassa limites, a gente às vezes sofre um dano muito grande emocional para uma grande conquista de promessa nas nossas vidas, para uma grande conquista de valores pessoais, de valores terrenos. Mas quando se trata de valores do reino, a gente não quer sofrer nenhum dano, meus queridos irmãos. E é isso que Cristo quer trazer para nós nesse momento. Ele não quer que você sofra nenhum dano, seja de qualquer forma emocional, psicológica, espiritual, seja material. Ele não quer nenhum tipo de perca, de dano na sua vida. Ele não quer nenhuma perca na sua vida. Mas Ele quer saber no teu coração o que está em primeiro lugar. É os teus valores pessoais, é os teus desejos materiais, ou são as coisas que vêm do reino de Deus? Nós vemos que Daniel, ele faz uma oração, ele recebe uma promessa. E aquele homem também nos ensina uma oração perseverante. Toda oração perseverante, irmãos, ela chega, toda fé perseverante, me perdoe, toda fé perseverante, ela atinge a fé triunfante. Se você não tiver uma fé perseverante, se você não ultrapassar os limites, se você não vencer essa batalha, se você não buscar o reino de Deus, você não vai ter uma fé triunfante. Então busca a fé perseverante. Daniel, quando dobra o joelho,
ele faz uma oração, de imediato os céus se movem, as mãos de Deus estendem em favor daquele homem, daquele profeta, mas se levanta um chamado príncipe dos persas, e impede que a bênção chegue, e ele continua orando, durante 20 dias, 21 dias que ele continua orando, buscando, intercedendo, não desiste, perseverante naquilo que ele queria, perseverante naquilo que é glorificar o Senhor. Então, ele atinge, ele sai da fé perseverante e alcança a fé triunfante. E essa mulher, quando ela fala isso para Cristo, sim, Senhor, na sua fé perseverante, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher passa por outro nível. Ela passa o nível da fé triunfante. Aquela fé que é aprovada por Deus, em que ela conquistou o seu objetivo, conquistou o seu ideal. E Cristo, com muita alegria no coração, que nós vemos, ele respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Você imagina Cristo falando isso com você, quando você passar por essa fé perseverante e alcançar a fé triunfante, em que ele dizer: sim, meu servo, sim, minha serva, seja feito segundo o que o teu coração deseja. Ele não vai nem questionar o que está no teu coração, não vai nem questionar o porquê que você deseja isso. Ele vai te abençoar, estender as mãos sobre a sua vida, para que você alcance o objetivo sobre a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, primeira coisa, você tem que ter uma fé suplicante. Não desista do seu objetivo. Segundo, uma fé perseverante. Ultrapasse os limites. Está difícil, cave 1 metro mais. Dê um passo mais. Suba mais um degrau. Está doendo, confia nesse Deus, que Ele é contigo, Ele não te abandona. Ele está contigo em todos os momentos. E aí você vai ter essa fé triunfante. Você vai conquistar aquilo que é teu por direito, conquistar a vitória sobre a sua vida. Como essa mulher voltou para casa alegre, encontrou a filha liberta, curada, transformada pelo poder de Deus. E Ele pode fazer isso hoje na tua vida. Quero estar orando por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por essa palavra santa, maravilhosa, essa palavra magnífica, meu Deus eterno, essa palavra triunfante, meu Deus querido, essa palavra que ela é atual em todos os momentos, que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, que nos faz nós darmos um passo mais em tua direção, um passo mais em prol de nossas conquistas, meu Deus eterno. Ah, Senhor, muito obrigado por essa palavra santa, essa palavra fiel, que é viva, que é eficaz, que se compraz para aquilo que era enviada, meu Deus. Quero pedir que tu abençoe agora esse amado irmão, essa amada irmã, esse jovem, esta jovem, meu Deus. Quem sabe estão passando por uma dificuldade, de luta, de dores, oh Deus. Eu quero pedir que tu vai agora de encontro a essas vidas, esses lares, e liberta pelo poder dessa palavra santa, meu Deus eterno. Liberta pelo teu poder, que haja cura, que haja salvação, que haja um milagre acontecendo nesse momento, ó Pai, nessa família, na vida desse irmão, que portas sejam abertas, meu Deus, que feridas sejam saradas, ó Deus, que enfermidades sejam curadas, ó Deus querido, que eles sejam libertos de toda a potestade do mal. Eu quero entregar, ó Deus, essas vidas, esses lares em tuas mãos e abençoá-los, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele faça resplandecer sobre ti a sua glória, essa paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.